Oi, gente! No episódio de hoje a gente vai falar de um assunto muito complicado, um assunto que na verdade deixa todas as mamães de cabelo em pé, que assusta, que preocupa e que dá muita agonia, que são as cólicas dos bebês. Então, assim, é uma coisa extremamente comum nos primeiros dias, nos primeiros meses de vida, mas assim, a gente sempre fica com agonia, né? A gente fica torcendo para eles não terem cólica, porque a gente não sabe muito bem o que fazer, não sabe como fazer para passar aquela dor. Todo mundo sempre comenta que o choro de cólica é um choro único, assim, que toda mãe sabe quando o choro é de cólica, é um choro que não para, é um choro ardido, e é muito ruim ver eles sentindo dor, né? A gente fica com o coraçãozinho desse tamanquinho apertadinho. Então, no episódio de hoje a gente vai falar desse tema que apavora todas as mamães, que preocupa todas as mamães, os papais, os vovôs, enfim, todo mundo. E vamos ter também a participação de novo, mais uma vez a participação do Dr. Daniel Becker, para explicar um pouquinho pra gente, contar um pouco dessa tão temida cólica dos bebês. Bom, eu vou contar um pouquinho da minha experiência com a Melinda. Eu não tive muitos problemas com a cólica. A Melinda não teve cólica, só um pouquinho de desconforto. E mesmo assim, quando ela tinha um pouquinho de desconforto, eu usava aqui, ó, essas bolsinhas, sabe, que a gente coloca no micro-ondas. Essa daqui é aquela que tem ervinhas dentro. É super cheirosinha. Eu colocava na barriguinha dela e eu sentia que dava uma acalmada, dava uma aliviada. Agora, aquelas tão temidas cólicas que muitas pessoas comentam, que o neném chora a noite inteira, o dia todo, e que é um choro ardido e que assim não tem como não identificar que é o chorinho de cólica. Realmente por isso eu tive a sorte de não passar, não precisei ver a Melinda sofrendo com cólica, porque eu acho que deve ser muito duro quando você vê aquela coisinha tão pequenininha se contorcendo. Diz que eles se contorcem todos, que ficam assim com as perninhas, né? Fica empurrando as perninhas, e que você logo identifica pelo choro e pelos movimentos que o chorinho é de cólica. Eu não passei por isso, embora muita gente fale que assim, com o menino é diferente, né? Que o intestino, que o aparelho digestivo, gástrico dos nenéns, dos menininhos, são mais difíceis do que das meninas. Mas de qualquer forma eu continuo aqui na torcida e continuo rezando para que o Teodoro não tenha esse problema também, como a irmã dele não teve. Mas a grande pergunta é por que as cólicas existem, né? Na verdade, a gente sempre fica perguntando, mas por que tem cólica? Não tá fazendo nada, comendo nada, só tomando leitinho. Por que tem cólica? Por que dói tanto? Na verdade, isso está muito relacionado à alimentação ou estado emocional da mãe. Então, isso é bom, é importante a gente saber. Ou também tem a ver com a imaturidade do intestino do neném. Mas, na verdade, a gente não tem que se preocupar tanto assim, porque isso é muito comum. É a adaptação deles fora do útero. Bom, geralmente elas aparecem assim com 2 a 3 semanas de vida dos nenéns, ou seja, muito cedo, né? Muito pequenininho para sentir tanta dor, e vai embora milagrosamente, misteriosamente, com 3 meses, algumas vezes com 6 meses. A gente torce para que, se tiver, que pelo menos seja com 3 meses que vai embora, né, e não com 6. Indo embora com 3 meses ou com 6 meses é ruim de qualquer forma. É um tempo muito longo para um bebezinho tão pequenininho. Então hoje a gente vai contar mais uma vez com a ajuda do especialista, Dr. Daniel Becker, que vai dar algumas dicas pra gente de como lidar com isso, de como tentar aliviar, o que fazer, como ajudar. Então, doutor Daniel, ajuda a gente. Oi, Thaís. Oi, pessoal. Bom, falando um pouquinho sobre cólicas, então. A primeira coisa que a gente pode fazer para ajudar um bebê com cólicas é aconchegar, acolher, apertar no nosso colo, estar presente para ele ali, dar muito carinho, dar muito aconchego. Essa é a palavra. Uma coisa importante nesse momento é lembrar que os nossos sentimentos, as nossas emoções, passam com muita facilidade para o bebê. O bebê são esponjas de emoções. Então, se a gente está nervoso, se a gente está intranquilo, o bebê vai sentir isso também. É claro que ninguém deixa de ficar nervoso, ansioso, porque ouve alguém dizer você tem que parar de ficar ansioso. É o contrário, né? Então, o que a gente pode fazer nessa hora? Quando a gente está com o bebê no colo, abraçando e acolhendo esse bebê no nosso aconchego, é fazer uma técnica de respiração e relaxamento. Fechar os olhos, respirar profundamente, visualizar uma situação agradável com esse bebê, visualizar ele calminho, depois de ter passado a crise das cólicas, sorrindo para a gente,
Outras coisas que podem ajudar, como massagem, calor local com bolsas de água quente ou bolsinhas de ervas. E principalmente eu tenho uma técnica chamada de 5 S's, que é uma técnica que embala o bebê de uma maneira bastante eficiente e é muito boa para acalmar a cólica e acalmar o bebê de forma geral, o bebê que está chorando em excesso, que está disponível no meu canal do YouTube, que é o Criar e Crescer, ou no meu site Pediatra Integral, você vai encontrar lá a técnica dos 5 S's. Outra coisa que pode ajudar na crise de cólica é a sucção. Sugar o seio da mãe, sugar o dedinho do pai ou da mãe. Às vezes uma chupetinha mesmo pode ajudar um pouco, contanto que seja um bebê um pouco mais velho, não vai atrapalhar a amamentação se for usado eventualmente. Agora, cuidado com os remedinhos supostamente para cólica, com ervas, pozinhos com ervas, que na verdade não são pozinhos com ervas, são pozinhos com adoçantes artificiais que não devem ser usados no bebê. E o único efeito deles, na verdade, é fazer o bebê colar na chupeta, porque eles têm um sabor doce intenso, o bebê suga a chupeta fortemente enquanto tá com aquele sabor, enquanto o pozinho está ali, e sugando, durante a sucção ele para de chorar. Assim que o sabor some, o bebê larga a chupeta e volta a chorar. Então não devem ser usados, especialmente porque tem adoçantes artificiais. Bom, em relação a remédios, pessoal, existem vários remédios que podem ajudar na crise de cólica. Por exemplo, remédios para gases, alguns remédios homeopáticos. Existe um remédio americano que está na moda, que está sendo muito usado pelos pais e com bons testemunhos de resultados. Não é nada científico, mas pode ajudar. Existem outros artifícios como bolsinhas de água quente ou de ervas, como a gente falou, massagem, etc. E também a osteopatia é um recurso interessante em crianças com cólicas intensas. A osteopatia tem uma corrente que trabalha com bebês, então consulte seu pediatra, procure um osteopata que trabalhe com crianças e ele pode, através de técnicas de manipulação, melhorar um pouquinho as cólicas do bebê, ou melhorar muito até. Existe também um probiótico que está no mercado, que aparentemente, de acordo com certos estudos, principalmente na Europa, tem bons resultados em crianças com cólica e refluxo. Isso é muito variável, mas é um recurso que pode ser utilizado em crianças com cólicas intensas. De qualquer forma, para qualquer uma dessas técnicas terapêuticas ou remédios, se deve consultar seu pediatra, que é o seu principal recurso e cuidador na área da saúde do seu filho. Dr. Daniel, super obrigada pela ajuda. Eu espero que ajude muitas mamães a dar assim, uma respirada e tentar passar por essa fase um pouco mais numa boa, né? Agora, tem alguns alimentos que a mamãe consome que pode prejudicar um pouquinho esse momento aí, que pode fazer com que os nenéns tenham gases. Nem sempre os nenéns têm gases por causa da alimentação da mãe, mas às vezes acontece. Eu vou mostrar para vocês uma listinha com alguns dos alimentos que podem causar gases nos bebês nessa fase da cólica. Então, o que é legal evitar, assim, testa para ver se isso causou, se isso foi ruim mesmo e tal, ao invés de simplesmente ser radical e tirar de uma vez da sua alimentação. Mas fica a dica aí para vocês. Bom, então agora eu vou mostrar pra vocês, é um hashtag Fica a Dica com hashtag Faça Você Mesma, de como que eu fiz com a Melinda, na época me ensinaram e foi super funcional. Além daquela bolsinha que eu falei pra vocês que eu colocava com ervinhas, que você coloca pra esquentar no micro-ondas, tem uma massagem também que é muito legal, que é muito simples de fazer e que pode fazer milagres, viu? Porque realmente dá uma aliviada, dá uma acalmada no neném. Então você pode pegar com a sua mão, você faz movimentos circulares na barriguinha, fazendo uma massagenzinha com movimentos circulares, com uma leve pressãozinha e faz assim, ó. Isso vai dando uma aliviada, vai ficando gostoso e vai acalmando eles. Ou então, um movimento de bicicletinha. Você pode fazer assim, pega as duas perninhas. Então você pega as duas perninhas assim e faz assim, como se fosse um movimentinho de bicicletinha. Ou então você pega as duas perninhas e faz assim. Você coloca o nenenzinho deitado, de barriguinha pra cima, e você faz assim, pega as duas perninhas e faz assim, ó. Leva o joelhinho para a barriga, ou você faz alternando as perninhas. É muito simples, é muito tranquilo de fazer, é super facinho e dá uma boa aliviada, viu? Ajuda bem. Uma outra dica também que funciona bastante, que inclusive o Michel fazia muito e ele que me lembrou dessa dica, é você virar o nenenzinho de barriguinha para baixo e colocar ele encostadinho aqui assim, ó, no seu braço e deixar de barriguinha para baixo, dar uma esquentadinha na barriga, uma posiçãozinha confortável, gostosa, segurar aqui e às vezes a barriguinha fica até na sua mão. E aí a palma da mão dá aquela esquentadinha gostosa, a posição dá uma aliviada. E olha, vou falar que ajuda, viu? Então, eu espero ter ajudado um pouquinho vocês em casa com as dicas do Dr. Daniel, com as minhas dicas.
e que vocês fiquem mais tranquilas com relação às cólicas dos pequenos, que faz parte, não tem muito jeito, a gente tem que tentar ajudá-los a passar por isso da melhor maneira possível e ficar tranquila, não adianta desesperar, tá bom? Então quem tiver mais dicas, coloca aqui no comentário, deixa aqui seu próprio comentário, que eu vou dar uma lida também, é bom que várias mamães ficam lendo e a gente fica trocando dicas. E é isso, até a próxima semana com mais um vídeo inédito aqui no nosso canal. Deixem suas perguntas, #TataResponde, sugestão de vídeos novos, que eu continuo lendo aqui, tá bom? Um beijo, até semana que vem.